Olá, pessoa linda e rica! Que bom que você está aqui conosco. Nós estamos aqui no Valcast fazendo o nosso quarto episódio. Então, para você que já está aqui, comente, participe. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super, hiper, mega especial. Vem para cá, Jeane Rezende! Chega. Que prazer estar aqui com você, Ai, Val. show, 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 que maravilha, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em tê-la aqui no nosso quarto Valcast. O prazer é meu de estar aqui com você, de te reencontrar assim. Parece que foi ontem, né, que a gente se viu. Pois é. Cheguei aqui, como você falou, nossa, nem teve um tempo de distância entre o nosso contato físico, porque a gente está sempre se comunicando de alguma maneira. É um prazer estar aqui com você depois desse tempo, estar aqui participando disso que é maravilhoso, que eu vi essas ideias começando a brotar lá atrás, em 2018, quando a gente trabalhava junto. É um Verdade. prazer, obrigada. Como você me ensinou, gratidão. Gratidão. Jane, e vamos iniciar com a nossa frase. Ó, você está com a canequinha aí do Valcast. Uau! Linda! E a nossa frase para iniciar aqui é: quem é você, Jeane Rezende, quando ninguém está vendo? Tururú. Difícil, hein, falar sobre isso, mas quem sou eu quando ninguém está me vendo? Eu acho que eu sou a minha melhor versão. E eu acho que eu sou, não acho não, eu tenho certeza que eu sou a minha melhor versão. Por quê? Porque eu sou para mim. Quando ninguém está me vendo, eu estou vivendo as minhas dores, as minhas conquistas, a minha felicidade, aquilo que eu preciso melhorar. Então, quando ninguém está me vendo, eu não preciso ser a empreendedora, a palestrante, a mãe, a esposa, a dona de casa, a líder. Eu posso ser a É. Jeane, aquela menina humilde que nasceu no interior, que conquistou muitas coisas, que tem muito a conquistar. Então eu posso ser genuinamente eu. Ai, que show! Verdade, isso aí é tudo, porque quando você pode ser você mesmo, é a melhor coisa. É a melhor versão, não é? É verdade. Jeane, vamos já começar aqui, me conta aqui para cada um de nós que estamos aqui hoje com você, conta um pouco da sua história, da sua trajetória de empreendedorismo, desde a infância, o que você achar que é relevante para trazer aqui, porque o nosso tema de hoje é virando a chave no empreendedorismo. E eu gosto disso, hein, porque o Show! empreendedorismo traz muitas chaves. Isso mesmo. Aí eu pensei assim: "Bom, conta algo que você veja que agora de início já seja, assim, virando chaves na cabeça das pessoas", porque eu sempre falo assim, que o tempo todo para nós que já estamos aqui, com certeza é que já demos um passo a mais. Então quando você dá um passo a mais, você já pode, ser exemplo para aquelas pessoas que estão iniciando, né, e que você já deu vários passos, então como que você pode trazer uma história aqui para nós agora? Agora, isso é importante, Agora. agora. Então, vou contar rapidamente um pouquinho da Uhum. minha trajetória empreendedora, para quem não me conhece. Aproveitando, já me segue lá nas redes sociais, Jeane_Rezende com S. Eu sou uma pessoa como a maioria dos brasileiros, nasci numa família super humilde, mas com muitos valores e muito trabalhadora. Sou filha de mãe feirante, dona de casa, depois empregada doméstica, babá, cozinheira. E eu costumo dizer que eu nasci na feira, né? Porque minha mãe, quando engravidou de mim, foi para São Paulo. Lá conheceu meu pai de criação, que é um homem super honroso, né? Que naquela época dar um sobrenome para uma criança era algo muito importante. E eu falo que eu nasci na barraca lá do Brás, lá nas feiras do Brás. Então, desde pequena, eu lembro muito dessa veia empreendedora da minha família, né? De estar ali na banca de fruta e o Show. freguês está passando e gritar: vem que chega mais freguês, freguesa bonita, não paga, mas também não leva. Então, a gente lembra dessas brincadeiras. E eu acho que aí o empreendedorismo começou em mim, porque eu vi a luta dos meus pais ali, eu vi o dia a dia, e eu vi, acima de tudo, a felicidade neles em estar fazendo aquele trabalho cansativo, mas que era o nosso
o ganha-pão, e era o nosso dia a dia mesmo de conquistas. E, enfim, eu sempre achei, na verdade, achei não, eu sempre tive certeza que o estudo pode levar a gente muito longe nessa caminhada. Então, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui uma aluna dedicada, mas fui uma criança muito, muito, muito atentada. Ai, Eu que fiz show. tudo que podia se fazer naquela época, né? Aquelas brincadeiras desde desligar o padrão da casa do vizinho até carrinho de rolimã, tudo isso. E na separação dos meus pais, nós fomos para Minas Gerais, por isso que eu costumo dizer que eu sou do interior, porque minha mãe, buscando o amparo da família, voltou para Minas, e lá ela teve que se submeter a alguns empregos, e a gente meio que ficou aos cuidados de familiares. Então eu sempre vi muito a luta da minha mãe, e eu sempre dizia para minha mãe que um dia eu iria viver o suficiente para tirar ela, Que daquela show. situação. Então, por que que eu estou contando isso rapidamente? Porque você me perguntou qual a história talvez mais emocionante ou que me fez chegar até aqui agora. Eu sempre disse para minha mãe que um dia eu ia tirar ela da situação que ela estava. E minha maior conquista, o que me fez chegar até onde eu cheguei naquele dia, mas continuar hoje, foi dar para minha mãe o que ela não tinha conseguido no empreendedorismo, porque ela não tinha consciência empreendedora, que é o que eu falo muito. Consciência empreendedora te leva ao patamar, ao degrau que muitos não vão chegar, né, que é empreender Sim, de maneira assertiva, ou menos, errando menos é. um pouco. E ser empreendedora nos dias de hoje é um desafio Muito. tremendo. Se antes já era desafiador, hoje continua sendo. E talvez mais devido a, né, até isso aqui que a gente está vivendo, esse online, né? Cada Sim, vez você tem que se destacar a mais. inteligência Ah, que eu artificial. adoro falar nisso. E aí, voltando para Sim, fechar o ciclo, quando eu consegui dar à minha mãe a casa própria dela, foi um marco na minha vida. Porque, show. infelizmente, ela me deixou, né, nos deixou há 3 anos, mas ela nos deixou Hum, morando na casa no dela. dela, na casa própria dela. Ela que sempre gostou muito de receber a família, sempre gostou muito de nos unir. Então, proporcionar ela fazer isso dentro da casa dela, sem ter que pagar um aluguel, sem ter medo de um despejo, como aconteceu no nosso passado. E isso foi o que me fez chegar onde eu cheguei, no empreendedorismo, querendo ter sucesso, ganhar dinheiro sim, porque empreendedores nós fazemos com propósito, mas nós temos que ganhar dinheiro para sobreviver, e isso é honroso, porque isso é o Sim. resultado. E eu acho que esse foi o grande marco, Val. Jeane, algo veio aqui, porque da forma que você falou, eu fiquei imaginando o seguinte, você fez essa trajetória de chegar ao sucesso, você fez isso pela raiva, né, porque assim, da forma que você falou, você decidiu, você determinou. E eu sempre fico pensando assim, que tem várias formas de você chegar no lugar. Então você chegou pela raiva ou você chegou pelo amor? "Ah, acho que vai acontecer um dia". Essa Val, hein? Então, acho que uma pitadinha de cada coisa, sabia? Que eu acho que a gente, sempre para chegar na nossa fórmula, no nosso método, na nossa maneira, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Então, eu acho que teve raiva, sim, das dificuldades que eu passei, porque eu era criança e talvez naquele momento eu não tivesse o discernimento que hoje eu tenho, que Sim. talvez essas dificuldades me trouxeram né, até onde eu cheguei. O amor sim, porque eu sempre vi o amor da minha mãe pelo empreendedorismo, apesar que ela era aquela empreendedora que vendia o almoço para comprar a janta, né, que não conseguia pagar as contas em dia, que misturava conta pessoal com conta profissional, que esse é o maior erro de vocês, empreendedores. Então, eu sempre vi isso como aprendizado. Então, o que que eu precisaria estudar e me comprometer a fazer diferente para não ter o fechamento que ela teve no empreendedorismo e largar o empreendedorismo e voltar a trabalhar como doméstica, como cozinheira, porque no empreendedorismo ela não conseguiu essa consciência empreendedora. Ó, quando você vai falando, eu sempre já estou aqui com as cores, com as 4 cores da massagem humanizada, porque quando você me conheceu, eu já fazia A massagem. melhor, inclusive. E aí, eu trabalho com o método da massagem humanizada. E aí, sempre quando a pessoa vai falando sobre as emoções, eu vou sempre trazendo essa consciência, porque eu entendo que é o meu legado, é o meu papel trazer isso aqui, porque muitas das vezes nós não sabemos quais são as nossas
emoções. Sim. E aí você se perde. Mas a partir do momento que você começa a entender: "Mas o que eu estou sentindo?", né, como que eu estou agora? Quando você começa a querer olhar para você, aí então isso já traz um pouco de consciência. Então você foi falando aí, eu fui pensando qual a emoção e a energia que estava naquele momento da sua vida, em cada momento. Então, passou pelo momento da tristeza de não ter as coisas, né, então Sim. o vermelho ele serve tanto no momento de uma frequência baixa, até 175 Hz, mas o vermelho também ele é para muita alegria, muita felicidade. Então sempre quando você está muito realizada, o vermelho ele é até festivo. Depois você tem a questão do azul, que ele é estresse, então ao mesmo tempo que você ele vem seguindo, porque ao mesmo tempo que você tá triste, mas aí o estresse, ele é muito bom. Eu falo que o estresse está dentro da raiva, então por isso que eu indaguei dessa forma, porque quando você muitas vezes tem uma raiva ali, é um estresse, mas você fala: "Eu vou conseguir". Aí você vai para o amarelo, que o amarelo é rio fluindo, é a coragem, é a neutralidade, é você não se preocupar com o que os outros Vão vão pensar. falar, vão pensar. Isso tem muito a ver com você, né, eu Tem. conheço e Muito, né? tem muito a ver. E depois do amarelo, a gente chega no verde, que querendo ou não, verde é conexão com o criador. E não tem como deixar de fora, né, aí eu vou vendo sua fala e eu vou conseguindo compreender que em tudo isso, a conexão com o criador ela existe, Sempre. né, ela existe, é perfeito isso. Gostei dessas pílulas, hein. Acho que eu preciso das 4 todo dia. É porque Emoção. é tanta energia São que tantas emoções, tantas energias. E o legal é justamente isso. Vou trazer agora toda essa questão para o agora. Então, essa questão da emoção é sempre bom para a gente poder agora. E agora? Como que eu estou agora? Então, quando você faz agora, então só existe esse tempo. E a gente começou aqui, eu acho que já tem uns 2 anos que a gente não se vê pessoalmente. isso. E olha que engraçado, a Jeane chegou aqui, parecia que a gente tinha se visto ontem. Por quê? Porque, gente, é assim, tem a frase que é da massagem humanizada, que é assim, ó, já tô pegando aqui, ó. Quem é a pessoa mais importante para você agora, no momento presente e consciente? Fala, Jeane. Ah, essa frase eu preciso falar. Eu preciso posso contar o episódio da frase? Pode. Eu e Val trabalhamos juntas, durante os 3 anos, né, Val, mais ou Uhum, menos. sim. E numa das reuniões que nós tínhamos de trabalho, de feedback, de números, estava lá eu liderando a equipe, e eu pedi para que alguém tomasse a frente e trouxesse uma reflexão pra gente, um momento. E aí a Val fazia parte, né, da nossa equipe, e era uma equipe que tinha uma sinergia muito legal. Sim, E a primeira coisa que a Val fez foi pedir para todos ficarem descalços, né, para quem não conhece, se der para filmar ali, ela com certeza vai estar descalça, sim, porque faz parte sempre. dela. E nós ficamos descalços, mas alguns meus surpresos, como eu já fazia massagem com ela, eu sabia que ela tinha essa tradição de ficar descalça, nas aulas dela, né, inclusive. Uhum. E aí ela falou isso, gente, eu vou até ler para não errar nenhuma palavra. Ela leu, ela falou com as pessoas, éramos umas 20 e poucas pessoas, que perguntou para mim: "Quem é a pessoa mais importante para você agora no No momento presente consciente?". E deixa eu falar, todo mundo que é mãe, querendo ou não, pensa em filho. E eu respondi: "Meus filhos". E ela falou: "Não pode ser. Jeane, não pode ser, não pode ser os seus filhos, é agora, neste momento aqui". E eu disse: "Eu?", porque aí já querendo ser a que acerta a resposta, né. "Então vai ser eu, que eu sou a pessoa mais importante para mim". Não, ela: "Não pode ser, Giane, não pode ser. Ó, eu vou falar para mim a pessoa mais importante nesse momento, agora, presente, consciente, é você que está aqui na minha frente, segurando minhas mãos, e a gente está conversando". Aquilo me trouxe uma reflexão,
para que a gente viva o momento, né. E quando eu cheguei aqui hoje, a primeira coisa que eu falei para ela, né, foi Uhum. sobre esse episódio, e ela perguntou e eu falei: "Hoje, para mim, neste momento, a pessoa mais importante é você, É show. que eu estou dividindo esse momento com você de Sim, coração, né, de eu corpo e sei. alma". Gratidão. E sempre que a gente está em algum lugar exercendo o nosso trabalho, nosso papel como mãe, nosso papel como esposa, nosso papel como líder, como empreendedora, precisa realmente pensar nisso. Porque se eu tiver, por exemplo, palestrando, que eu faço minhas palestras pelo Brasil afora, pensando nos meus problemas de casa, nos meus filhos, como eu vou dar o meu melhor para aquelas mulheres empreendedoras que estão ali precisando ouvir um pouquinho dessa consciência empreendedora que eu levo para elas, que é tão importante para que elas saiam daquele nível que elas estejam, né, Val? É show. Então é isso. Essa frase é uma frase que me marca. Eu sempre faço essa dinâmica agora. Quem já foi mais de uma vez nas minhas palestras já fez mais de uma vez e agora já acerta, porque eu acho muito importante. É sempre a pessoa se atentar a quem é a pessoa mais importante naquele momento, que se não for aquela pessoa que está na frente dela, ela não está fazendo para ela está fazendo para os filhos em casa, ou para os funcionários, se ela estiver em casa com os filhos e ela está preocupada com o celular, está fazendo pelos funcionários. Então essa frase é uma frase que marcou a minha vida mesmo, assim. Arrepiei. Olha como é engraçado e também, além de ser engraçado, é algo que tudo só acontece no agora. Então, você registra com aquelas pessoas, um momento. Então, independente do tempo que passe, aquele momento fica registrado. Aí eu posso registrar um momento positivo ou um momento negativo. O que eu escolho? Então, eu vou sempre escolher registrar um momento positivo. Por quê? Porque se eu registro um momento positivo, pode-se passar 10 anos. Tem pessoas que eu passo 10 anos sem ver. Quando eu encontro, é como se fosse ontem, porque a gente deixou registrado. Então, essa frase, ela chegou de um jeito quando eu estava melhorando da ansiedade e depressão, que eu passei por esse momento, e ela chegou porque eu vi Cristo falava assim: "Amar ao seu próximo como a ti mesmo". Foi daí que veio essa frase, que algumas pessoas já me perguntaram: "Val, e como você, chegou essa frase para você?". E aí agora eu estou contando. Foi dessa frase, foi daí. A pessoa mais importante é o seu próximo. Quem é o meu próximo? É sempre aquele que estiver comigo. Aí eu captei, é uma chave, Sim, é uma é chave. uma Ó a chave. virada de chave mais uma vez. É uma chave. Então, Jeane, hoje vamos aproveitar, para falar para os empreendedores, empresários, qual seria um movimento que você indicaria para pessoa que vamos começar primeiro por aquela pessoa que está iniciando agora. Qual habilidade, o que que ela precisaria fazer para começar a registrar algo já certo, porque o errado muitas pessoas já fazem. Então, como que a pessoa que quer ser um empreendedor, quer se aventurar no empreendedorismo, como que ele poderia já começar da forma certa? O que ele teria que fazer? Qual a habilidade que ele teria que ter, desenvolver para começar do jeito certo, com o pé direito? Então, vamos lá. Chave, Chave, chave. virando a chave. Consciência empreendedora. Consciência empreendedora é a chave mestra. Sabe aquela chave que vai abrir todas as portas? É essa, consciência empreendedora. Porque quando eu tenho uma consciência empreendedora, eu vou tanto melhorar as minhas habilidades, quanto eu vou em busca daquelas habilidades que eu não tenho. E se eu não conseguir adquiri-las, eu vou em busca de pessoas que tenham essas habilidades. Aí a importância de uma equipe, a importância de pessoas que trabalham com você. Porque ao contrário do que se pensa, o empreendedor tem que fazer tudo e saber tudo? Não. O empreendedor tem que ter consciência empreendedora para delegar, para treinar, para gerir, né? Para fazer o todo, mas principalmente com pessoas que o completem nessas habilidades. Quando eu ouço essa frase que você falou, né? Se aventurar no empreendedorismo, é isso que não pode acontecer. Uhum. Porque senão fica uma montanha russa. Olha que E legal. aí uma montanha russa de muitos altos e baixos e que chega uma hora que cansa, Uhum. né, que você já não tem mais fôlego para ir naquilo ali. Subir, descer, virar 360 graus, E virar de cabeça para baixo, por causa da falta de consciência empreendedora. tá. Então, Jeane, então se eu fosse reformular essa frase e não
não colocar mais, me aventurar, né, no empreendedorismo. Como seria melhor reformular dessa frase? Então, tem muita gente que se aventura sim, viu? É, mas aí, para a gente começar, É. porque eu tô aqui com Jeane Rezende, é uma pessoa que, assim, ó, gratidão por estarmos aqui, porque é uma pessoa que eu admiro, de Ah, verdade. É uma pessoa que eu sei que além dela ser empreendedora, ela é uma mega empresária. E assim, quando você é empresária, porque tem pessoas que falam assim, você pode ser empresário e não ser empreendedor, sim, né, mas você pode ser empreendedor e também seria. empresário, Isso. né. Então, assim, estando aqui com você, me fala, para começar do jeito certo, vamos reformular essa frase para as pessoas, de fato, entender o empreendedorismo como algo sério. Sim. E como a gente está falando de chave, e a chave serve para abrir as portas, então é entrar no mundo empreendedor. Entrar. E quando a gente entra em algum lugar, a gente não quer entrar num lugar obscuro. A gente não quer entrar num lugar que a gente não saiba o que tem dentro, não é verdade? Se eu te der várias portas para você e falar assim, ó, essa porta é a que vai te levar num caminho tal, essa porta é a que te vai levar num caminho tal, e essa porta é escura, se aventure nela, se você tiver consciência, ela vai ser a última que você vai. Por quê? Porque a gente precisa trilhar caminhos. E quando a gente sabe onde a gente quer chegar e o caminho que nos leva nesse local, né, que é sair do ponto A e chegar no ponto B, Uhum. a gente desperta a consciência empreendedora. Então, já que a gente está falando de chave, vamos pensar em entrar no mundo empreendedor com muita consciência. A falta de consciência é uma coisa que hoje está no meu propósito de vida de levar essa consciência empreendedora para os Uau! pequenos empreendedores. Porque a falta de consciência muitas vezes não é percebida por eles mesmos. Uhum. Porque nós somos uma cultura de quê? De fazer na cara e na coragem. Ah, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Então vamos arriscar, vamos de novo, vamos fazer até dar certo. Se existe um caminho que pode facilitar, para que ficar errando até dar certo, não é, Val? É verdade. Eu hoje, eu faço um áudio em 2 comunidades, uma tem 50 pessoas e outra tem 300, em média 350 pessoas, chega uma mensagem todos os dias de gratidão. E um desses dias, eu eu citei você como uma Ah, pessoa que é empresária e também empreendedora. Então, assim, isso faz muita diferença, né. Então, assim, você pensa tanto como empresa, como também essa força, né, do empreendedorismo. E eu citei, assim, com tanto carinho, assim, amor mesmo, tenho certeza porque disso. sim, porque eu lembro de quantas reuniões, quantas coisas que a gente fazia, para poder despertar o outro, porque uma equipe com sinergia, uma equipe bem alinhada, porque nem sempre a gente vai estar falando aqui para um empresário que tem só um funcionário, mas a gente pode estar falando aqui para empresários que têm 50, 100, 200, 5.000, 5, né, empresas grandes. Sim, E não importa o tamanho da empresa, porque a sinergia vai contar muito. muito. E assim, só para até deixar um pouco mais claro, que você falou sobre empreendedor e empresário, para quem, né, vai nos ouvir, está nos ouvindo agora, Sim, o empreendedor é aquele que inova, que cria soluções, né, através de uma ideia, de um negócio e tudo. E o empresário é aquele que faz a gestão, ele é o dono da empresa, né? Então, nem sempre o empresário é aquele que criou a ideia da sua empresa. Pode ser, mas pode não ser. O empresário é aquela pessoa que ela vai cuidar da empresa, é a pessoa jurídica, ela vai cuidar do CNPJ, vamos dizer assim. E o empreendedor é aquele que busca sempre inovação, criar soluções, porque o empreendedor que ele não inova e que ele não busca soluções, e não busca resolver um problema na sociedade, dos seus clientes, e eu não estou falando só de empreendedorismo social, estou falando de empreendedorismo também com fins lucrativos. Então, ele não é um empreendedor, ele precisa buscar essas soluções, ele precisa inovar. Aqui é uma maneira de inovar, né? Em 2018, quando a gente estava junto,
em 2019, a gente não imaginava fazer Uhum. um podcast. E o que que é isso? Isso é uma ideia que inovou o meio de comunicação, que inovou o levar a palavra até o outro. E você é uma empreendedora. Você pode até não ter um CNPJ, eu sei que você tem, mas assim, a pessoa pode até não ter um CNPJ, mas ela é uma empreendedora. Por quê? Porque ela tem uma visão, ela tem uma solução para aquele que escuta. Isso é muito importante. Show, demais. Me fala um movimento que a pessoa pudesse fazer, o empreendedor, vou pensar no empreendedor agora, que ele pudesse fazer um movimento, né, de ação para já ter um resultado, não importa a empresa ou o que ele venda, né, mas assim, um movimento que fosse uma chave para você dizer assim: "Olha, isso daqui é a chave para você começar as suas vendas". Sim. É, até porque sem venda a gente não vive, né? Isso, tem que vender o tempo Que- todo, né, a E gente se empreender. vende o tempo todo, né. E sabe, assim, só um parêntese antes, uma coisa que eu escuto muito dos meus seguidores, das Hã. minhas seguidoras é: Giane, mas eu tenho medo de vender, eu tenho vergonha. Gente, medo e vergonha de vender não existe no mundo de hoje, porque se a gente está no Instagram, a gente está vendendo a nossa vida pessoal, Uhum. a gente está vendendo o nosso dia a dia, a gente está vendendo a nossa percepção de mundo. Então a gente se vende o tempo inteiro. O casamento, a gente se vende para o marido para que ele nos peça em casamento. Para os filhos, a gente se vende para os filhos para que eles comprem nossa ideia de educação, de estar educando eles, não é verdade? Então, eu acho que a venda ela veio muito daquela época que os vendedores eram meio chatos, assim, meio incisivos, de, Uhum. de, de, de pegar no laço, sabe? Então, a gente precisa tirar essa percepção. Mas voltando ao movimento, eu gosto muito disso, né? Porque o empreendedorismo ele é um movimento, ele não é Sim, fixo, ele está sempre em movimento, sempre em ação. Então, tirando um pouquinho a consciência empreendedora, para não ficar muito repetitivo, que para mim essa é vamos colocá-la como chave mestra, já sim, até tive vários insights aqui né. que eu vou falar sobre isso essa semana, mas tirando a consciência empreendedora, o movimento é encontre aquilo que te faça bem e que possa ser multiplicado para o próximo. Porque não é que a gente deve vender só o que a gente faz. Não. Tem que ter ética, tem que ter valores. Mas quando a gente descobre aquilo que a gente gosta, a gente descobre o nosso propósito, a gente consegue levar isso adiante, né? Mensagem. Mensagem, isso aí. E quando a gente fala de propósito, independente das crenças das religiões, e do propósito de Deus ou do Criador, como as pessoas quiserem, é o propósito, o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, né? Eu Até costumo, eu, lá. eu costumo dizer que eu não quero ser enterrada, na verdade eu não quero morrer, né? Mas eu sei que eu vou. Na minha lápide tem que ter assim: aqui viveu uma mulher feliz. Por quê? Porque mesmo errando, eu sempre estive em movimento atrás da minha felicidade, Ai, que né? show. E quando Sim. eu comecei a empreender lá atrás, vendendo água mineral, balinha no semáforo de Brasília, eu sempre me vi comprando isso das pessoas, eu sempre me vi levando o bem para as pessoas. Então eu acho que um movimento, ele é bem isso, né, o que te faz começar a pensar o que me faz bem, o que eu tenho de melhor que eu posso oferecer para o outro, através de um produto ou de um serviço, que é o empreendedorismo, não tem como ser de outra maneira. Olha, que legal. Eu meio que descobri isso há algum tempo, e aí eu falo, eu trabalho com massagem, mas eu falo: "Não é sobre massagem, é sobre Mensagem. mensagem", né, porque quando você descobre aquilo que te move, o que você faz tem que te mover, o que você faz tem que fazer com que você vibre, com que o seu coração bata e você diz assim: "Ah, eu estou feliz porque eu estou indo fazer um atendimento, eu estou feliz porque eu tenho tantas pessoas sobre o meu comando, né, eu estou feliz porque eu estou ensinando". Então tudo isso Ensinar é lindo, né? ensinar é lindo. Então tudo isso é a mensagem que você só consegue entregar quando você descobre aquilo que você gosta de fazer e aquilo se torna o teu propósito de vida. Quanto mais você faz, mais você, eh, se engrandece, você fica feliz com Com aquilo, certeza. né. Eu 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 acho que eu nunca hã. vi a Val não feliz, viu, gente. Eu nem vou falar triste. A gente sabe que ela passou por um problema de depressão, um abismo, mas até nesses momentos você sempre foi uma pessoa que transmitiu felicidade. Por isso que as pessoas acreditam tanto na sua mensagem através da massagem,
né? Isso é muito importante. Fecha o que a gente está falando dessa chave de movimento. É verdade, porque em 2018 eu estava na minha pior no calabouço, né, eu estava saindo, tomando decisões em 2018. Então trabalhar, ensinar, que era o que eu fazia na época, eu cheguei já na sala da Jeane e falei: "Jeane, eu preciso que tenha alguém naquela sala anotando o que eu falo, o que eu faço, porque é algo surreal que acontece lá dentro". Exatamente, eu lembro. Lembra? Lembro. Eu chegava na sala, eu preciso que alguém filme, que grave, que escreva, porque é algo que acontece que eu não sei. Explicar. Eu não sei explicar o que que acontecia naquela sala, porque eram exemplo, tinha dias que era sala com 22 alunos, só que aí ainda tinha as pessoas que iam ser modelos. E todos saíam de lá maravilhados, Maravilhado. maravilhados. Uma coisa que a gente nunca ouviu nos corredores é que a Val estava de mau humor. Nunca, assim, nunca. E isso transmite muito, né? Uhum. Eu não tenho esse bom humor seu 24 horas por dia, principalmente 5 horas da manhã, misericórdia. Mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo, tem que ser o nosso melhor. Uhum. Se a gente não consegue ter esse bom humor, esse sorriso lindo que você tem, talvez o meu melhor seja ser séria naquele meu melhor. E é Uhum. isso que as pessoas às Sim. vezes hoje estão se perdendo, sabe, Val? Inclusive no mundo do empreendedorismo, é querer ser muito igual ao outro. Eu me espelho em várias pessoas, em várias mulheres principalmente, mas eu nunca quero ser igual. Eu quero que ela me traga luz, que ela me traga inspirações, mas eu acho que cada um tem sua essência, cada um tem seu movimento, cada um tem seu Sim. propósito, cada um tem sua chavinha e sua porta certa. Uhum. E a gente precisa ir em busca disso para que a gente não se perca, porque hoje o que mais tem é cola e copia. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso. Ctrl+C, Ctrl+V tá na moda, parece. E aí vai se perdendo a essência, né? Sim. Até a inteligência artificial não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Hum. Então, eu acho que tudo tem que ter a sua cara, a sua persona, o que você tem de melhor realmente para oferecer para o próximo. Você me fez agora pensar que quem foi o seu mentor ou quem é o seu mentor? Eu já tive vários e eu falo assim, eu tenho uma mesa mestra, assim, Eu porque também. precisa. Então, quem foi o seu mentor que em uma hora X de virada de chave, foi com ele que você virou uma chave? Então, cada época da minha vida eu acho que Isso, eu tive mentores diferentes, mas sim, o primeiro mentor, tirando minha mãe, que a sim. minha mãe, para mim, ela sempre foi a mulher mais trabalhadora, como diz lá na minha cidade de Minas Gerais, a mulher mais trabalhadeira que eu conheci na face da terra era minha mãe. Ela era aquela mulher pau para toda obra mesmo, ela fazia tudo. Mas ela nunca conseguiu sair daquele lugar que ela se colocou por causa dessa falta de consciência, né? Então, acredito que ela me ensinou muita coisa para fazer o contrário, que eu acho que isso é importante. A gente se espelha em pessoas que a gente quer fazer igual, mas a gente Uhum. tem que espelhar em pessoas, espelhar ou pelo menos ver pessoas que a gente não quer fazer igual. E minha mãe, ela era muito maravilhosa em tudo, mas como empreendedora era, acho que a pior qualidade dela, o maior defeito, na verdade. Então, eu acho que ela foi a primeira a me ensinar como não Não fazer, fazer. Que show. né? E depois eu tenho muito, minha família é muito de empreendedores de cidade pequena, mas tem muitos. Meu avô era empreendedor. Quando eu vim para Brasília, eu trabalhei como professora particular. Então, eu dei aula particulares para muitas pessoas de posse, digamos assim, com muito dinheiro, que eram muitos empresários famosos da época, muitos empresários bem-sucedidos. Então, eu participei de um núcleo de empresários. Então, eu estava ali dando aula particular de matemática para os filhos e eu olhava e falava: caraca, um dia eu vou chegar nesse lugar. Então, eu me inspirei Sim. e eu sempre me inspirei em pessoas também não alcançáveis, né? Sempre me inspirei nos meus colaboradores. Eu acho que cada um que passou na minha vida deixou uma sementinha. Você é uma delas, pode ter certeza. Cada pessoa Gratidão. que passou ali deixou uma sementinha em mim. E eu me inspirei em pessoas também que são inalcançáveis, como o Silvio Santos. Para mim, ele é um dos grandes mentores do mundo, assim, do mundo. Ele nunca perdeu a essência dele, ele nunca deixou de falar o que ele queria falar, e ele chegou onde ele chegou porque não deram a oportunidade que ele buscou.
E eu acho que isso tem muito o que fala sobre mim. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu não tive muita oportunidade. Por isso que eu não acredito na sorte, né? Uhum. E ele também, né? Fecharam as portas da Globo para ele e ele abriu o SBT. Já que eu não posso trabalhar aqui, eu vou fazer o meu. Isso. Giane, agora você me fez lembrar de um fracasso, porque todo fracasso eu sempre penso que cada fracasso que acontece, pelo menos comigo, eu sempre penso: continua Val, que se tem fracasso é porque tu tá no movimento". Qual foi um fracasso que aconteceu com você, que desestabilizou você? Porque eu tô até aqui querendo encontrar uma um post que você colocou, que falava sobre o fracasso, que você quase não que você Tentei desistir, pensei em desistir. isso. Qual foi esse momento? Então, Enquanto isso eu vou procurar aqui, tá. eu tive alguns Sumiu. fracassos, viu, Val? Eu Hã. costumo dizer que o empreendedor que nunca quebrou não Aqui. sabe o que é ser empreendedor, né? Aham. O empresário, digamos assim, o CNPJ que nunca quebrou. Eu tive alguns fracassos. Um fracasso que como empreendedora, que foi talvez o que mais me enriqueceu, porque sim, a gente errar faz parte, mas a gente tem que aprender com o erro para não cometer os mesmos erros. Então, em 1998, 99 por aí, né, nós tínhamos acabado de chegar em Brasília, minha mãe vendia pão de queijo em casa. Então ela fazia pão de queijo e eu e meu irmão batíamos de porta em porta vendendo pão de queijo. A gente ia para a porta de shopping, a gente batia na porta das pessoas, a gente vendia na porta da nossa casa. E aquilo foi ganhando uma magnitude, né? E foi crescendo, e minha mãe vendendo muito pão de queijo, muito pão de queijo, muito pão de queijo. E aí nós tivemos a brilhante ideia de abrir uma empresa. Pegar um dinheiro emprestado no banco e abrir uma empresa sem a consciência empreendedora devida. E aí veio o momento de que, se a gente está fazendo em casa, não pagava aluguel, não tinha funcionário, não tinha CNPJ, não pagava imposto. Se está dando certo em casa, numa empresa, a gente vai escalar isso e vai ser muito mais fácil. Aí veio o primeiro grande fracasso empresarial. Por quê? Porque nós não precificamos, porque a gente não sabia nem o que era precificar na época. Nós não valorizamos o produto de sair de um produto doméstico e ir para uma empresa. Nós não criamos uma autoridade na marca e fomos nos aventurar, né? Porque aí foi uma aventura, porque não É. havia consciência empreendedora no empreendedorismo e quebramos. Então pegando esse gancho aí, olha eu querendo Vai lá. pegando esse gancho aí, como que você pode dizer para a pessoa hoje que está empreendendo, como que ele pode pegar o produto dele, parar, precificar, ver se realmente ele precisa agora, nesse exato momento, sair de onde ele está fazendo aquilo para já ir para outro, né, ponto A, ponto B, sem estratégia, sem planejamento. O que que você diria agora, nessa hora que você percebeu que isso foi um grande fracasso para vocês nesse momento e para a pessoa realmente, de fato, ela não cometer? Então, vamos Chave, voltar à nossa chave da consciência empreendedora. chave. É a pessoa ter consciência dos custos, ela saber o que é um custo fixo, um custo variável, saber precificar. Precificar, inclusive, diz sobre ela mesma, sobre o valor que ela atribui ao produto, ao serviço dela, sobre a hora dela, sobre o quanto ela quer ganhar. Porque um dos erros também, Val, que muitos empreendedores cometem é que na hora que eles vão colocar o produto, eu paguei 50 centavos nessa caneca. Vamos pensar no número aleatório. Vou vender por R$ 1, estou ganhando 50 centavos. Essa é a conta que o empreendedor faz. E essa conta é a conta mais. Sabe aquela conta que a gente cresce ouvindo falar? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, de padaria, de um papel? Essa é a conta mais errada que existe na face da Terra. Porque se eu comprei por 50 centavos até chegar na minha casa ou na minha empresa e eu levar até o meu consumidor, mesmo que eu dobre o preço, eu não ganhei os 50 centavos. Porque nesses 50 centavos tem o custo da minha hora, tem o custo da minha entrega, tem o custo de entregar para o cliente, tem o custo das minhas redes sociais para divulgar esse produto, tem o custo fixo do aluguel da armazenagem, de um funcionário, do imposto. É tanto custo. Então vou desistir de ser empreendedor, Giane, porque é tanto. Não. Se você sabe consciência, se você sabe todos os custos, ele vai entrar na sua precificação. Você vai precificar e aí você vai ver que ao invés de vender por R$ 1, você tem que vender por 1,20. Mas e a concorrência vende por 1? Entregue algo de valor a mais para que o seu realmente tenha um preço justo para você. Porque
o preço ele tem que ser justo para o empreendedor, para o empresário. E o valor, ele tem que ser percebido pelo cliente. Então, são essas Uau! coisinhas, sabe, que faz diferença nessa consciência empreendedora. Que show! É isso. Amei, Se é me, se me isso. entregar, se me entregar um menu de massagens, eu já vou precificar tudinho. Show demais. Jeane, agora vamos falar do seu livro? Vamos. Vamos, Pode falar porque dele aqui? com certeza, mas antes disso, eu quero lembrar que eu estive no lançamento e, na época, eu estava escrevendo e quero também dizer mais uma vez gratidão, porque você estava lá, fazendo todo, sabe, recebendo aquelas pessoas e tudo. E eu também fui uma pessoa que falei assim: "Um dia Eu vou falar. eu vou fazer Fazer. o meu também, o meu livro, eu vou lançar o meu livro". Eu sonhei, eu assim, eu ficava sentindo o sabor, tem horas que eu fechava o olho e eu sentia o sabor do lugar, porque era beira-mar, olha, Beira-lago. beira-lago, né, e estava tão gostoso e eu fiquei lá sentindo, degustando. E como é bom, como é Então, bom. esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida, né. O nome, o título, Sorte ao Caralho. Gente, caralho não é palavrão. Posso explicar Com rapidamente? certeza. Nós brasileiros, com a nossa criatividade que nós temos, né, nós temos mania de, vou colocar aqui, ó, Sim, para sim. ficar ali entre Aham. a gente. Uhum. Nós temos mania de dar o nosso jeitinho brasileiro para tudo, inclusive falamos sobre isso aqui no começo. E caralho, gente, não é palavrão, não é órgão genital, não é nada disso. Caralho é simplesmente um lugar de castigo. Quando os portugueses, ó, momento cultura. É isso aí. Quando os portugueses descobriram o Brasil, que eles vinham nas navegações, nos navios tinha um local, que geralmente no alto, no mastro, ou um local no navio, que era chamado de caralho, que era para onde os marinheiros iriam quando eles cometessem algum erro. A punição, por isso a frase era vá para o caralho, ou seja, vá para o caralho pensar sobre o que você fez de errado e não cometer mais esse erro. Então, por isso que a frase, vai para o caralho, que veio de português, ela ganhou força no Brasil. E aí, aqui no Brasil, caralho é uma. Nós pegamos posse dessa palavra, né? Hum. Portuguesa, e nós temos ela como um adjunto adverbial, né? De intensidade. Olha, esse podcast tá bom pra caralho! Que caralho de canal esse da Edivaldo? Isso não é xingar, isso é elogiar. Passa um homem bonito, que homem bonito pra caralho. Passa uma mulher bonita, o homem fala, que mulher bonita pra caralho. Então não é palavrão. Mas, infelizmente, algumas pessoas veem como palavrão. E quando eu lancei o livro com uma grande amiga minha e coautora nesse projeto, a Vivi Teodoro, nós, inclusive, fomos chamadas para entrevista, a gente não podia falar o nome do livro. A gente falava só Pi. Por quê? Por causa do nome. Então, gente, olha, não é caralho. E eu escrevi esse livro, nós começamos a escrever na pandemia. Que legal. E sobre o propósito, né, Val? Que tem aqui, ó. Olha o propósito. Tenha atitude e desperte o trevo raro que há em você. E por que o livro se chama Sorte ao Caralho? Porque eu cheguei num patamar da minha vida que as pessoas olham para mim e falam: que sorte a Giane tem. Olha, bem casada, 3 filhos, mora super bem, anda no carrão, viaja o mundo. Aí eu costumava, quando as pessoas falavam isso, eu falava: sorte é o caralho. Sorte é o vai pensar no que eu faço e onde eu cheguei para você me julgar de uma maneira desmerecedora. Porque a gente não importa o quão longe alguém chegou, não desmereça se você não chegou. É mérito da pessoa que chegou. Então eu sempre falei essa frase: sorte é o caralho, sorte é o caralho. E quando eu pensei em escrever um livro, que eu falava que eu ia fazer 3 coisas antes de morrer: Que ter um show. filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu tive 3 filhos. Plantei só uma árvore, tenho que não, plantei 2, minto, que eu plantei uma agora na casa, então falta plantar uma árvore, já que são 3 filhos, 3 árvores. Escrevi o primeiro livro e tá saindo um segundo aí de novo com a Vivi Teodoro, Muito bom. e vamos chegar nos 3 livros, se Deus quiser. Se ele nos der muita coragem para continuar, porque sorte não cai do céu. E a sorte, ela é muito vista com esse símbolo do trevo de 4 folhas, verde, né? Esperança, sorte, tanto que nas casas de aposta tem o símbolo.
E aí, quando a gente estava pensando na logo desse movimento, que eu comecei um movimento a gente falou de movimento nas redes Uhum, sociais na época da pandemia, o movimento chamava Sorte ao Caralho. Era um movimento para despertar o trevo raro nos empreendedores. Eu ajudava mesmo o empreendedor, porque o empreendedor estava perdido em casa. A gente estava na pandemia, com tudo fechado, todo mundo desesperado. Porque se falava muito na televisão sobre as vidas perdidas, e isso uhum, foi triste e uhum. irrecuperável, mas não falavam sobre os CNPJs perdidos. Sim. Quantas pessoas perderam tudo porque eram empreendedores e não sabiam o que fazer? Então, eu criei esse movimento nas redes sociais para ajudar empreendedores, na época, junto com a minha sobrinha, e conversando com essa amiga minha, vamos fazer o livro, vamos. Qual é a logo do Sorte ao Caralho? Um trevo de 4 folhas se desfazendo para desmistificar a sorte e provar que ela não existe. Existe oportunidade. Oportunidade existe. Uhum. Só que nem sempre a gente está preparado para ela. Então, por isso que tenha atitude para se preparar todos os dias e despertar o trevo raro que há em você. Porque se eu me preparo todos os dias, quando a oportunidade bater na minha porta, que não é a sorte, eu vou estar preparada. E se Isso. ela bater na sua porta do vizinho e ele não estiver preparado, ela volta para Volta mim. pra Não é isso. verdade? Eu vou aqui, Jane. Você queria contar? Não, pode falar, pode falar. Eu lembrei aqui, eu vou falar isso para você, porque eu também sempre quis, na vida, ter filhos, escrever um livro e plantar árvores. E antes, eu entendia que plantar árvores era eu ir lá, pegar a semente e colocar lá na terra, igual você falou aí. Então eu vou trazer um novo ressignificar aqui agora. O ressignificar é, toda vez que você faz algo que você está fazendo aqui agora e impacta a vida de alguém, você está plantando uma árvore, Uma sementinha, uma né? sementinha. Nós estamos aqui preparando o terreno, aí Você é do caralho mesmo, hein, Val? é, estamos aqui preparando o terreno, fazendo todo o trabalho aqui na mente da pessoa e tal, e aí plantamos a sementinha do empreendedorismo, de como fazer, do não errar mais, porque já foi, ó, agora é a hora, é o tempo, não tem mais tempo, ó. Talvez eu esteja aqui porque eu escutei essa frase: "Não tem mais tempo, o tempo é hoje, o tempo é agora". Então, todos que estiverem um passo na frente têm que se posicionar. E isso nós estamos fazendo aqui agora. Então, sempre toda vez que você for pensar agora em plantar árvores, você vai pensar, toda vez que alguém pagar para você uma mentoria, toda vez que você tiver numa palestra, toda vez que você se colocar lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, e que você fala muito, que ajuda muito, você fala assim: "Eu estou plantando mais árvores, mais árvores, mais árvores". Então, aquilo dali chega uma hora que transborda, não tem como, você está preparando o seu arrepia até a cabeça, você está preparando, o reservatório, porque às vezes a pessoa só pensa em ter, mas ela não sabe que antes de ter, ela tem que ser. Então isso é o ser, isso é preparar, você se preparou e agora está preparando novas pessoas. Então isso é plantar Então, a árvore, gente está plantando muita árvore, né, muita Val? árvore, Gratidão! Muita árvore. Gostei. Vou levar isso para a vida. vida. Mais um aprendizado. A vida é assim, né? Sim. A gente aprende, ensina, e quando há troca é o mais É rico show, de tudo, é de tudo. show, 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 show. Agora, vamos só aqui lembrar, eh, as dores. Eu queria muito falar sobre isso, a gente já falou sobre fracasso, mas eu penso que dores é algo que, pelo menos na massagem, se eu esperar que a pessoa vai na massagem para relaxar, ah, vai ser de 10 um. Agora quando fala assim: "Nossa, eu tô com dor no braço, dor na perna, dor", vá ao socorro, socorro, socorro. Então as dores. Qual é uma dor ou várias dores que você percebe que tem no empreendedores, nas pessoas, né, que estão empreendendo e que elas não veem? Uma outra chave que você pudesse dizer assim: "Essa daqui é uma dor tão corriqueira, tão simples, mas que passa despercebido", que eu vejo muito essa questão de você fazer algo que você
só faz, Nem percebe, né, tá no nem percebe automático. estar no automático. Por isso que eu sou contra do automático. Eu falo do aqui e agora justamente por isso, para não entrar no automático, Sem consciência. sem consciência. Tá vendo? Tudo Bingo! casa. Então, além da consciência empreendedora, que a gente vai pensar Uhum. como a chave mestra, a precificação, um erro muito comum é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Quando eu vou fazer minhas consultorias, minhas mentorias com os meus clientes, principalmente os pequenos clientes, mas isso também acontece com empresários de médio porte, de grande porte não, mas de médio porte também acontece, é você pegar um DRE, que é um discriminativo, né, de resultado, nem sempre todo mundo tem, mas uma planilha de anotação ou um fluxograma ali, qualquer coisa, seja no papel. É você ver que a pessoa mistura muitos gastos dela, como empreendedor e pessoa, com os gastos da empresa. Então, uma das maiores dores é não saber realmente separar um prolabore, porque você precisa vender, você precisa viver, você precisa pagar suas contas e você precisa ganhar para que isso aconteça. Se você não tem um prolabore, que é o seu salário, você vai tirar da sua empresa. E quando você tira da sua empresa, você não sabe o resultado real que ela dá, porque está tudo misturado, está uma bola de neve. Eu costumo dizer que vamos pensar como uma pizza mesmo, a Uhum. empresa. A empresa ela é uma pizza, então você tem que ir fatiando ela ali, as fatias, de acordo com tudo que você gasta nessa empresa. E se você não lembra de tirar a fatia do seu prolabore, como que você vai viver se você não tiver uma reserva? Ah, tem empreendedores que começam com uma consciência empreendedora muito bacana, muito elevada, e já tem uma reserva, ali o capital de giro de 6 meses, 1 ano, e não precisa do dinheiro da empresa. Perfeito, já está um degrau acima. Mas vamos falar da grande maioria? A grande maioria empreende por necessidade. Existem 5 tipos de empreendedorismo, né? Existe o por oportunidade, por necessidade, o empreendedorismo social, o independente e o corporativo. Então, são 5 tipos de empreendedorismo. No Brasil, tem um estudo que diz que os pequenos empreendedores, ele começa a empreender por necessidade. O que é a necessidade? Ou ele fica desempregado, ou ele quer ter uma renda extra e ver alguém dando certo e larga o emprego e por necessidade de ganhar mais dinheiro, ele vai ali empreender. E aí ele não tem uma reserva, porque ele gasta tudo aquilo ali para empreender. E quando ele não tem essa reserva, ele precisa viver do salário dele, que ele tinha antes e que agora ele não tem. Então, um erro comum, assim, gente, de 9 clientes meus, de 9 eh, ouvintes meus, entre 10, comete esse erro de não ter um prolabore, não saber quanto custa a sua vida pessoal e mistura tudo e a pizza vira uma bagunça e aí, no final, não sabe o que está dando dinheiro, se ele não está conseguindo pagar as contas porque a empresa não está dando dinheiro, ou se a empresa não está dando dinheiro porque está pagando conta demais dele. E é o maior erro, eu diria, depois da precificação. Porque se vender com preço errado, aí pronto, nem dinheiro tem para pagar as contas. Show. É a maior dor. Se você que está aqui agora conosco, escutando esse podcast, e achar que faz sentido para você, compartilha, porque aqui tá riqueza. Não tá? Tá, Isso aqui é quase uma consultoria. tá. Riqueza. É só me chamar que eu venho, viu, Val? Gostei. Giane, nós chegamos agora numa fase do nosso cast, nosso episódio, que eu vou trazer aqui para você 3 perguntas, 3, na verdade, 3 palavras, e você vai dizer o que que elas significam para você, Tá. né. Então você pode dizer em uma palavra, ou também você pode dizer em uma frase, alguma coisa assim, ok? Essa palavra, medo, e eu não escolhi, hein. Show, adorei. Então, medo. Como pessoa, meu maior medo é não ver meus filhos crescerem ou não tê-los perto de mim até o meu final de vida, porque eu acho que para tudo na vida se tem um nome, menos para você, deixar o seu filho para outro plano, independente de religião. Então, o medo pessoal seria esse, seria a ausência dos meus filhos ou não estar aqui para vê-los crescer, para ver essa sementinha que eu estou plantando como os frutos que vão dar, né? Show. Agora, o meu medo como empreendedora, como essa pessoa que tem esse propósito de levar até o próximo essa consciência empreendedora, é não conseguir fazer com que os empreendedores tenham consciência.
porque minha mãe não teve e eu vivi na pele mesmo, assim, desde ser despejado de casa por não pagar aluguel, até quebrar uma empresa por falta dessa consciência. Então, meu medo profissional é diferente do meu medo pessoal, mas são 2 medos que eu carrego comigo. Além do medo de cachorro que eu tenho, tá, gente? É sério? Sério, Vamos lá. Olha, que corajosa. show! Eu, Corajosa. se for coragem é diferente, corajosa Aham, aham. eu acho que eu sou muito corajosa, porque Nossa. meu marido esses dias até falou assim: "Pra que você tá eu tô fazendo faculdade de marketing". E ele falou: "Por que você está inventando mais essa? Você não precisa". Eu falei: "Porque eu prego que as pessoas precisam sair da zona de conforto, então eu Então tenho que sair da minha também". Então eu me acho uma mulher muito corajosa, oba! empoderada. Uau! Show! Pegou firme, hein? Pegou. Empoderada. Você sabe que quando começou esse movimento do empoderamento feminino, eu era uma pessoa que eu não gostava muito de falar sobre isso, mas eu vou explicar por quê. Eu acho que tudo na vida, quando a gente levanta uma bandeira, a gente tem que abaixar outra, na visão do outro, não a gente que está fazendo isso. Hum. Então, se eu levanto uma bandeira do empoderamento feminino, algumas pessoas podem me ver como abaixando a bandeira do empoderamento masculino. Hum. Entendeu? E eu acho que o Sim, empoderamento é para o ser humano. sim, Lógico que nós mulheres carregamos aí uma história de que nós temos que lutar mais, que nós temos muito mais lutas para conquistar o nosso lugar de igualdade mesmo, né? Profissional, principalmente. Nós viemos de uma cultura onde a mulher, até as nossas mães, elas foram realmente educadas para casar, né? Não para serem uhum, empresárias, empreendedoras. sim, Então, eu tinha muito medo dessa palavra, desse início sobre isso, levantar uma bandeira e baixar outra bandeira. Hoje, eu já tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que ser empoderado, e aí eu vou usar tanto o homem ou a mulher, quem ser que seja, sim. traz um poder para a gente que não precisa do outro ver, mas a gente sentir, que é fundamental para o nosso crescimento. Então, hoje eu prego o empoderamento empresarial, do empreendedorismo. Que Por show. quê? Porque eu acho que o empreendedorismo, ele salva vidas mesmo, Sim, assim. Ele salva vidas no sentido do empreendedor e ele salva vidas no sentido da empregabilidade, né? Se não fosse o empresariado, os empreendedores, quantos empregos não teriam? né, Não é isso verdade? Então, eu mesmo. acho que o empoderamento, o empoderado vem muito disso, de eu sentir esse poder. Não precisa nem do outro perceber, mas eu sentir esse poder. Que show. Gratidão, viu, por essa partilha. Agora, vamos só pensar assim, o que você poderia trazer, porque você faz várias coisas, no sentido de palestra, sentido de acompanhar mesmo o empreendedor. O que você poderia trazer como, eh, venda sem vender? Aquela coisa assim de você dizer assim, "Eu vou levar agora uma oferta", sabe, para que aquela pessoa que deseje dar um passo. Sabe, traz assim, "Olha, hoje a Jeane faz isso, isso, isso". Oferta, o que você faz hoje? Não é oferta assim, venda sem vender no sentido de dizer assim: "Gente, hoje eu faço isso, isso e isso e tal". Essa coisa assim de quem é a Jeane quando está trabalhando, né, se desenvolvendo. Então, hoje eu consigo realmente viver o meu propósito, que é ajudar pequenos empreendedores a despertar o trevo raro. Esse livro aqui, pessoas que leram costumam dizer que ele é um diário para empreendedor. Tem várias dicas para começar, para não errar, para melhorar, né, os processos. Então, hoje eu vivo o meu propósito. Quem quiser me contratar para consultoria, mentoria, estou à disposição, mas quem acha que não está nesse momento, é só entrar nas minhas redes sociais que tem conteúdo gratuito todos os dias, porque é muito mais sobre o meu propósito de vida, de realmente ajudar pequenos empreendedores, porque o que eu falei aqui sobre minha mãe, sobre a primeira empresa que nós crescemos, é muito genuíno, é muito que isso não aconteça com o próximo, porque se alguém tivesse pegado na minha mão lá no início, na mão da minha mãe, talvez não teria acontecido. Poderia Sim, ter acontecido? Poderia, mas a gente diminui os riscos. Então, hoje, meu propósito, que é de despertar o trevo raro que é nas pessoas,
empreendedoras principalmente, para que elas vivam desse sonho do empreendedorismo, para que elas possam realmente entregar valor aos seus clientes, porque não é só sobre vender, é sobre o que você entrega através da venda, né? Porque a Sim, venda é uma negociação, mas o que sim, eu entrego? Por isso que tem bolsa que custa R$ 10 e tem bolsa que custa R$ 10.000, sim. né? Porque existe uma marca, existe um valor, existe um status, não importa, mas existe algo por trás. Então, para você empreendedor, para você empreendedora que quer sair dessa fase que você tá, vai lá nas redes sociais, Giane com J, underline Resende, vai aparecer em algum lugar Sim. e me segue que você vai ter muitas dicas ali, muitas dicas. E tenha consciência empreendedora. Quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais. Hoje eu trabalho com consultoria, mentoria, sou parceira Sebrae delas, ajudando mulheres empreendedoras pelo Brasil afora. Inclusive, agora em Gente, maio eu começo minhas rodadas de palestras e eu adoro que a gente ouve histórias incríveis, show. né? A gente ouve histórias que nos ensinam, né? Às vezes a Sim. gente nem pensa e nos ensinam tanto. E é sobre a consciência empreendedora sempre. Despertou em você ter consciência empreendedora, me encontre em algum lugar que eu te garanto que eu vou te surpreender. Uau! Show. Jane, nós já estamos aqui chegando, finalizando esse momento, Ah, mas eu tenho certeza que, nossa, vai ter muitas outras vezes que a gente vai poder estar aqui juntos. Olha, eu quero presentear você com esse livro que eu sei que você ainda não eu tem. não estava aqui no lançamento, eu estava viajando, é um prazer. Com certeza vou ler, vou Sim, fazer as tarefinhas. Com vai certeza, mesmo. obrigada, gratidão. Vou aproveitar Gratidão. também e entregar o meu, né? Você Epa, esteve lá, mas sim. presenteie uma pessoa, entregue alguém, algum empreendedor de preferência que queira realmente ter essa consciência Sim, empreendedora. Olha, ó, faz tudo a ver, show! energia e não acreditar na sorte, vibração, é isso. É isso, é sobre isso. Agora, só para a gente finalizar, deixa aqui para as pessoas, você pode olhar para a sua câmera e deixa uma mensagem, assim, uma frase final, assim, de é como se fosse, assim, uma frase para a eternidade. Sabe aquela frase que você diria para sua mãe? Isso, uma coisa que fosse durar para a eternidade. Difícil, hein? Mas vamos lá. Eu vou falar muito naquilo que eu acredito, porque senão eu Sim, acho que não tem sentido. sim. Então, tenha atitude e busque o seu melhor. Porque quando você encontra o seu melhor, você vai ver que não é o melhor e você tem muito a caminhar ainda. Uau! Show! Sabe o que eu estava pensando que a gente podia fazer aqui agora? Um brinde. Ah, Eu porque você vamos! gosta de brinde, eu também. Ah, vamos brindar com essa, olha, Uau! poderosíssima. Show! Amada, muita gratidão por você ter vindo, eh, ter sido essa pessoa tão simples, rica, maravilhosa, que eu já conheço e que hoje você está podendo, trazer isso para as pessoas que ainda não te conhecem, que ainda vão ter o prazer de te conhecer, e para aquelas pessoas que já te conhecem. Muita gratidão, Jeane Rezende, no Valcast. Obrigada, eu que agradeço, gratidão. Val, conte comigo sempre, você sabe que isso é de coração. Sim, então tchau pessoal. Vai, rede social. É porque como ela Eu já falei. tinha falado, é o pontinho eletrônico. É porque como você já tinha falado, né, mas bora. Então vamos lá. Vamos. Então respira, 1, 2, 3. Jane, então agora já estamos sinalizando, fala para nós suas redes sociais, como que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Então, minha rede social que você mais vai encontrar conteúdo hoje para você empreendedor é Instagram, @Jeane com J, underline, Rezende com S. Se você colocar lá ou colocar Despertando Trevos Raros também, que é o meu propósito de vida, você vai me encontrar para a gente caminhar junto aí rumo à consciência empreendedora. Ok. Então vou deixar aqui também a minha rede social do Instagram, @valpatriota massoterapeuta, e no YouTube você vai encontrar como Valcash. É isso! Poderosíssima! Show! Clica nos cards acima e fica sabendo dos episódios e dos novos e dos episódios que nós já
fizemos por aqui. Show! Tchau, tchau, tchau.